pessoal, bem-vindos a mais um episódio. Depois de mais um tempinho à espera, vocês já devem estar aí a morrer de saudades nossas, não achas, Ninja? Se eles já estão mortos, já não vamos ter ouvintes. Ah, Que facada. pronto. O episódio que nós trazemos hoje para o nosso querido podcast Legendary Talks chama-se. Não se chama, vai se chamar, não é? Pronto. Pronto, vai ser sobre um audiobook, que não sei como é que eu digo isso em português, um livro Áudio. É de igual. áudio, exatamente, ahm, que nós ouvimos. A Ninja já ouviu até ao fim, mas eu ainda não ouvi tudo. Mas eu já tenho uma ideia do que é. Vou ouvir depois de gravar isto, pessoal. Chama-se Como te tornares melhor em quase tudo Exato. e os benefícios disso. E nós vamos partilhar um bocadinho a nossa opinião sobre isso, concordamos ou se E não debater as, concordamos. e debater as ideias que ele fala no livro. Yeah, e os princípios que ele vai dando, não é? Ele tem tipo, já vi que Cinco, eu cinco estou até, já princípios. cheguei ao 5, acho eu. Yeah, é porque ele no fim faz um apanhado de tudo, basicamente. Ok, isso é bom. Ele fala um bocadinho de cada um no início e depois no fim faz um apanhado de tudo. Yeah. Um, a pessoa que escreveu o livro chama-se Pat Flynn. Uhum. Ele no início, quando era mais novo, era um guitarrista. Queria ser guitarrista, especializado num tipo de. Como é que eu ia dizer? Estilo. Exatamente, num tipo de estilo de guitarra, mas ele, entretanto, ah, como é que eu ia dizer? Expandiu o seu conhecimento e ele é um treinador de fitness, um podcaster, guitarrista, estudou Yeah. filosofia, economia, taekwondo, Ah, sim, ele ou tem umas seja, coisinhas. ele tem imensas habilidades que ele foi desenvolvendo ao longo do tempo. Não é Porque. especialista em nenhuma delas, mas Mas é bom em é quase bom a tudo. todas. Exatamente. E E é é um foi mesmo bocado sobre exatamente isso que o sobre livro isso. fala. Exatamente. Exatamente. Porque ele fala, basicamente ele fala de como é que nós todos acreditamos que, tipo, a chave do sucesso é nós sermos bons numa qualidade só. Tipo, tu nasceste para fazer isto, tu nasceste para fazer aquilo. E Tipo, só ele vais fazer isso durante a tua vida toda, não é? exatamente, tipo, imagina, tu cantas bem, devias ser cantor. Ou tu jogas bem basquetebol, devias ir para jogador de basquetebol profissional. Tu, tipo, estás sempre a focar-te nessa Numa só capacidade, nessa coisa. habilidade. Diz? Estás somente a focar-te numa só coisa. Exatamente. Em vez de estares com o teu um open mindset e ver assim, ok, se calhar sou bom nisto, mas posso ser bom noutra coisa também. Um exemplo que ele dá por causa de ser guitarrista, eu vou dizer que ele queria ser guitarrista de rock porque eu não me lembro qual era a especialidade que ele tocava. Sim, Mas, ok, podes ser especialista de rock, mas se não consegues compor melodias, que te interessa ser só guitarrista de rock, não é? Não estás a abranger o teu, como é que eu ia dizer? O teu conhecimento de guitarra, não é? exatamente. Tocar rock, tu consegues tocar rock, não é? Aprendendo durante se calhar um ano, tu consegues tocar rock, se calhar como o Slash, não é? Se te Yep. dedicares 100%. Exatamente, Mas se exatamente. calhar consegues compor como ele compõe? Não, porque se calhar a tua especialidade não é Não é compor música, é apenas compositor. tocar. Exatamente. Exatamente. É um bocado Exatamente. sobre isso que ele fala. Foi como ele disse que também podia ter tido muito mais sucesso ou outras oportunidades se ele também tivesse aprendido a cantar. Por exemplo, Exatamente. yeah, ele também deu o exemplo do ginásio, do tipo, imagina, já não me lembro qual é que foi. Ele tinha dito levantar peso e o outro já não sei, não sei se era flexibilidade, já não tenho Sim, sim, muito bem sim, a sim, sim. certeza. Era, não era uma Acho que coisa era assim. isso. É, e ele estava a dizer que tu tens que pensar assim: se só tivesses 15 minutos para fazer um treino no ginásio, a ideia é, em vez de só fazeres aquilo em que tu estás concentrado em fazer, estás focado nessa só coisa, e se queres ter mais coisas. Ok, não consigo formular esta frase agora. Isto não dá a fazer sentido. Ele- Recapitulando. Ou seja, tu queres tornar-te bom em mais do que uma coisa. Ou seja, queres tornar-te bom em levantar pesos e flexibilidade.
Por isso, se só tiveres 15 minutos para fazer um treino no ginásio, em vez de só fazeres flexibilidade ou só fazeres musculação, tens que fazer tipo um bocadinho de cada. Agora, se tu queres focar-te numa coisa em específico, mais do que na outra, por exemplo, imagina 60% de musculação e 40% de flexibilidade, vamos dizer. Se calhar fazes a maioria do teu tempo em musculação e um bocadinho do teu tempo em flexibilidade. Tudo depende da tua prioridade. Mas lá está, era o que ele estava a dizer e o que nós tínhamos falado há bocado, que é depende do que é que tu queres, não é? Porque se calhar Sim. tu até queres ser o melhor basquetebolista à face da terra. E se calhar o resto não te interessa, não é? Exatamente, exatamente. Só que para seres o melhor basquetebolista à face da terra, também estás dependente de outras influências para Outros além, fatores. Sim. para além da tua capacidade de ser basquetebolista, não é? Até porque eu acho que tudo inclui mais do que uma capacidade. Por exemplo, para Sim, seres sim. basquetebolista, ok, tens que jogar bem basquetebol, mas isso também inclui muita mobilidade, flexibilidade, agilidade, que também tens que treinar nos teus treinos, Exatamente. agilidade, velocidade, que também tens de treinar, tipo fazer corridas e assim. Está tudo Perspicácia, relacionado. não é? Se tu Capacidade de ler queres. o jogo. Exatamente. Também muito mental. Se tu queres, por exemplo, gerir um negócio, tens que ter um bocadinho de tudo. Tens que saber como é que tens que falar com as pessoas com quem vais fazer os negócios, como é que vais gerir o teu dinheiro. É tudo uma coisa que envolve habilidades diferentes que tu tens de desenvolver. Ele fala os 5 princípios do generalismo. Eu acho que disse Sim, bem essa palavra, que é um bocado complicada para dizer. mas acho que é. O primeiro que ele fala é skill stacking. É mais importante que a especialização. Yep. E por dizer skill stacking, ele quer dizer tipo. um, Acumular acumular habilidades. habilidades diferentes, não é? Yeah. Um, por exemplo, ser guitarrista, não é? Sabes as notas da guitarra? É fácil tocar guitarra se souberes as notas, não é? Sim, Mas tens que aprender a compor melodias, certo? exatamente. Mais uma skill, certo? Ok, aprendes a cantar, mais uma skill. Skill stacking. Sabes tocar guitarra, sabes compor melodias, já sabes cantar. E Estás-te a tornar tecnicamente mais está tudo completo. relacionado. Não é? É melhor do que especializar, que é só, ou seja, só mover os teus dedos a tocar guitarra. Exatamente. Tens mais viabilidade sabendo mais diversas skills do que só tocar guitarra. E se calhar isso também te vai abrir novos horizontes e novas Exatamente, é o oportunidades. que ele diz, tipo, ser 80% bom em diversas coisas é mais importante e traz-te mais vantagens do que ser 100% só numa coisa. Exatamente. O que ele também deu um exemplo disso foi, por exemplo, também na área de fitness relacionado, que é tu podes, se fores bom em muitas coisas e não fores 100% bom numa coisa específica, tens menos probabilidade de te aleijares do que as pessoas que são 100% boas nessa coisa. Por exemplo, pessoas que fazem powerlifting ou pessoas que fazem ginástica. Ele até deu o exemplo, tipo, as pessoas que são 100% boas ou que se dedicam só à ginástica chegam a um ponto que ficam com tipo, como é que se diz? Os cotovelos ficam, tipo, mal formados, foi o que ele disse. Um powerlifter tem problemas nas costas, chega a um ponto, não é? No futuro. E era o que ele estava a dizer, se ele não levar isso a esse ponto, ele nunca vai ter esses problemas. Tipo, também há muitos jogadores de basquete, por exemplo, que têm o torn ACL, que não sei dizer em português, que é tipo ligamento. Sabes como é que se diz? Sim, sim, sim. Não, o nome não sei. Quando tu. Mas não interessa. Pronto, você pesquisem, pessoal. Trabalho de casa. E é isso, TPC, já sabem. Ahm, mas pronto, é isso que ele está a dizer. E eu também achei isso um bom ponto. Tipo, tu seres bom em muitas coisas. Eu, na altura, houve um dia, quando eu tinha, quando estava em Portugal a fazer, nós fazíamos aquela cena de saltar barreiras, sabes? Sim, 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 sim. E eu pensava que ia ser péssima nisso, mas depois fui treinando e até fiquei, mais ou menos, fiquei decente, estás a ver? Fiquei É, cinquenta por é, cento 60%, estás a ver? é como não é? Nós ao longo da vida perdemos mobilidade. Nós, como seres humanos, não precisamos de ser ginastas, não precisamos de ser powerlifting. Uhum. Humanos normais perdem a mobilidade ao longo do tempo. Yep.
Se tu não treinas a tua mobilidade, como é que queres chegar a uma certa idade e conseguiste baixar, virar-te com perspicácia, não é? Não vais conseguir. É como treinares o coração. Tu Se não... podes, tu podes ser a melhor pessoa a levantar pesos, mas se tu não tens mobilidade, que te vale levantar os pesos? É Yep. nice ter músculos e tudo mais, mas se não tens a mobilidade para andar, que diferença é que te faz? Pois, Não é? exatamente. Podes ter mobilidade para levantar um carro, mas se não consegues baixar para pegar no carro, não vais lá nenhum também. Exatamente. Isso está tudo interligado. E eu acho que isto é bom. Ahm, Diz. diz, não diz. Ia dizer, acho que isto é bom para as pessoas perceberem que, tipo, não é preciso elas focarem 100% numa coisa e estarem ali, tipo, cabeça dura, estás a ver? Tipo, eu vou ser bom nisto, eu vou ser bom nisto, eu vou ser bom nisto. É bom ter essa, como é que se diz, ambição, mas também é bom perceber que isto engloba Precisas, tudo. exatamente, precisas um bocadinho de cada coisa, Exatamente. de Como coisas disse o meu professor diferentes. de Educação Física, tens que ser eclético ou eclética. Por exemplo, és bom em muitos esportes, voleibol, basquetebol, como é que se diz aquela coisa que eu falei há bocado das saltar barreiras. És uma pessoa Atletismo. eclética porque consegues fazer, és bom, minimamente bom em quase tudo. Isso vai de encontro a uma cena que ele diz depois. O segundo princípio é, diz ele, short term especificação. Como é que se diz? Show. Grande fail. Ele diz tipo Diz em inglês. short term. Não consigo dizer. Só que Uh, em curto espaço de tempo, especificaste numa coisa. Por Sim, exemplo, ok, um, tu queres fazer 50 flexões, o que é que tu vais fazer? 50 flexões por dia, não é? Queres te claro. especializar nas 50 flexões, certo? Sim. Mas chega um certo ponto que o teu corpo, ok, consegues fazer 50 flexões, não vais evoluir através a partir daí, certo? Foi o que ele disse. Não treines coisas em que tu já és bom. Ou seja, ok, quero ficar mais forte. Fazes na mesma as 50 flexões, mas começas a incorporar, se calhar, halteres, certo? Exatamente. Mais resistência. Exatamente, que é o outro dos princípios, repetição e resistência. Eles trabalham de mãos dadas. Exatamente. Chega, ok, queres fazer sempre 50 flexões, vais chegar a um ponto que não vais evoluir daí das 50 flexões, o teu corpo Uhum. vai ficar habituado, não vai criar músculo novo, não vai fazer nada Tecnicamente é de como se estivesse no extraordinário. zero. Exatamente, das duas uma, ou aumentas o teu número de repetições, Claro. ou acrescentas peso Yeah, neste nós exemplo. aprendemos isso em. Cria resistência, cria tipo, torna, ou então fazes, não é? As flexões têm bué variáveis, não é? Fazer flexões em diamantes, flexões de braços abertos, flexões de braços juntos, não é? Exatamente. Criar formas diferentes de evoluir, senão não vais ver resultados nenhuns, porque ao final do mês, se fizeres 50 flexões, ok, o teu corpo muda, mas ao final de 2 meses mantém-se igual. Yep. E se tu É queres o que se chama melhorar, o progressive overload. sim, tentas sempre fazer na mesma as flexões, mas começas-te a especializar, começas a ficar melhor, por exemplo, o levantamento de halteres. Ok, vais ganhar mais força, as tuas flexões já vão ser diferentes. Claro. E vai Vais... ser mais fácil. A certo ponto. Exatamente. Ou então, tipo, faz uma flexão em vez de demorares 2 segundos ou 3 segundos para fazer uma flexão, demora 5 ou 6. Há Faz aquele flexões com desafio que mais eu gostava de energia. experimentar que é 1 minute push-up. Podíamos fazer ninja. Durante o minuto de flexões. Sim, tipo, ir abaixo, mas bué devagarinho, vais a descer e tens que demorar tipo 30 segundos a descer e 30 segundos a subir. É bué, tipo, difícil. Depois Mas eu isso mando um vídeo que eu gosto, há um youtuber que eu gosto bué, e ele faz tipo esses desafios, tipo, uma elevação na barra em 1 minuto. Tipo, tens mesmo que demorar 1 minuto só a fazer uma repetição. É bué challenging, e é isso que é essa a ideia, tipo, you have to make it challenging. sim, porque senão também vais, como é que eu ia dizer? Vai perder a piada de tu fazeres Pois é, as cenas. ficas habituado e ficas tipo, ok, outra vez a mesma Se tu coisa. não encontras
uma barreira nova para ultrapassar, tipo, um desafio diferente, Sim. não é? Perdes o gosto de fazer, falo pessoalmente, não é? Se eu fizesse só 50 flexões por dia, tipo, Ia chegar a um ponto que não há tipo. piada nenhuma em fazer, estás a entender? Yeah. Não tens aquela gana aí, olha, vou Até porque fazer. também não ias ver resultados, então isso ainda ia dar-te menos motivação. Sim, exatamente. Exato. Exatamente. Não vês resultados. Yeah. Pensas assim, estou a fazer isto aqui para nada, não estou a evoluir em lado nenhum, está estagnada, não é? Estagnada, Basicamente. exatamente. That's the word. Ao menos se acrescentares novos obstáculos, no início pode parecer mais difícil e não vais conseguir logo 100%, mas vais ver uma evolução. Se tu vires uma evolução, vais ficar contente. Pensas assim, nice, se consigo fazer isto, olha, pareço Yeah. melhor, não é? Se fizeste em X Dá-te tempo, outro imagina tipo daqui a de não sei quanto tempo. motivação, não é? Yeah, Exatamente. Dá-te exato. outra motivação. Yeah. Hum, a regra dos 80%, que é o que ele faz, ou seja, o que ele quer dizer com a regra dos 80% é quando aprendes uma habilidade nova, a relação de tempo e aprendizagem até aos 80%, vamos dizer, tocar a guitarra, é, imagina, 3 meses. Sim. Até conseguires tocar a guitarra minimamente. Não é? Sim. Se tu praticares 3 meses, durante 3 meses, 1 hora por dia guitarra, ao final de 3 meses vais saber tocar guitarra, certo? Claro. Minimamente bem. Tens o skill, certo? Sim. Queres ser guitarrista profissional? Não. Porque dos 80 até aos 100% é o que te vai durar o resto da vida. Não é? Podemos dar o exemplo de futebol. Todos os jogadores, vamos dizer em comparação, vamos fazer uma comparação, todos os jogadores estão a 80%. Sim. É fácil jogar o futebol para eles, não são extraordinários, mas são grandes jogadores, certo? Têm o Sim. skill deles a 80%. Dos 80% até aos 100%, vamos incorporar, por exemplo, o Cristiano Ronaldo e o Messi, certo? Sim. Que demoraram anos para conseguir chegar dos 80% até aos 100%. Ao seu auge. Exatamente. Essa relação de tempo e habilidade, se não for uma coisa que tu queiras mesmo dizes assim, não, é isto que eu vou fazer para o resto da minha Estás vida e literalmente é a só viver isto para e isso. isto mesmo, Yeah. pá, 80% está ok. Se tu tens 80%, se tu consegues fazer 80% de uma habilidade, é extraordinário. Até ele deu aquele exemplo do 80% do bench press. Já não me lembro quais é que foram os números que ele disse, tipo quantos quilos é que eram, mas ele tinha dado um exemplo de. Ele foi pesquisar qual é que era o recorde de bench press mais alto e ele disse que se isso era 100% do recorde em geral, o que é que te ainda demorava a ti para chegares a 80% disso? A cena é que tu tiras, ok, tiras anos de vida a, tipo, a aprenderes outras coisas. Porque se demoras 3 meses a aprender a tocar a guitarra, os próximos 3 meses, e se não queres que seja a tua especialidade para o resto da tua vida, os próximos 3 meses podes começar a fazer taekwondo, como ele fez. Exatamente, e o que ele Tens estava a duas dizer skills. é mais fácil manter uma habilidade do que criar uma nova habilidade. Ou seja, ele até deu o exemplo de bicicleta. Tu não precisas andar de bicicleta todos os dias para aprenderes, para saberes andar, para manteres. Por exemplo, Exatamente. demora um bocadinho no início a aprender, como a tocar guitarra, 3 meses, ok? Mas depois que tu É um exemplo, aprenderes, não é? se fores só fazendo de vez em quando, está ok, porque tu vais manter a tua habilidade, o teu skill. Exatamente, Agora, é tal e qual como fazer as flexões. Lá por estares a introduzir halteres yeah, e outro tipo de flexões, não quer dizer que tu não vais fazer as flexões. exatamente, Nunca vais perder esse skill. exatamente, Se calhar se parares durante 6 meses de fazer flexões, a primeira semana que tu voltares a fazer, não vai ser a semana mais fácil, não vais fazer logo as 50, mas se claro, calhar ao final de 2 ou 3 dias já consegues. Já yeah. voltas, é como andar a bicicleta, a primeira, estás meses Estás parada, enferrujado, não é? exatamente, estás meses parada sem andar de bicicleta. Opa, se calhar tens que dar 1 ou 2 voltinhas até ganhares o jeito outra vez, até ganhares aquela confiança outra vez. Exatamente. É como imagina, Depois, todos os dias ias fazer 7 km a correr e agora só fazes tipo 3 ou 4. É porque estás a começar agora outra vez. Mas ainda consegues correr, ainda sabes correr. sim, porquê? Porque os nossos músculos têm memória. Yes. Atenção. Yes, yes, yes. Demora menos tempo, demora se calhar metade do tempo a nós voltarmos a fazer uma coisa que já fizemos do que se calhar a começar uma cena Exatamente. nova. Exactly.
não é? E é um bocado disso que ele fala, ou seja, tu para teres uma skill até 80% bem integrada em ti, a relação tempo e aprendizagem é muito mais curta do que se tu quiseres ser 100% jogadora de futebol, por exemplo, Exatamente. não é? Yeah, ele tem um. Tens que ponderar o que vale a pena e o que é que não vale a pena. Pá, Exato. Ele eu disse. acho que quantas mais skills tu tiveres, mais abrangente é o, primeiro mais abrangente é o teu conhecimento, E mais útil tu és. mais útil tu és, exatamente, porque lá está, é o que ele diz. Ok, eu posso ser guitarrista de rock, mas se calhar não há trabalhos para ser guitarrista de rock, mas há trabalhos para ser compositor de melodias. Ok, não sei Exatamente. compor uma melodia, mas sei tocar guitarra. There Olha, you go. mas não serves igual. E eu gostei daquilo que ele disse quando ele disse tomar o exemplo de ser professor de educação física e dizer às crianças: eu quero que vocês pensem em educação física como uma matéria qualquer, como matemática, inglês ou qualquer coisa, porque eu quero que vocês estejam preparados para qualquer coisa. E isso é bem bom, tipo, nós devíamos estar preparados e ter uma habilidade, skill mínima de fazer tudo. Tipo, Exatamente, educação física, opá, eu quando estava na escola, não é? Tens aqueles alunos que, opá, são mais inteligentes, não é? São, ponto. sim, E que não são tão bons no treino físico, sim, certo? Mas, por exemplo, um cirurgião tem que estar, se calhar, 10 horas em pé parado a fazer uma cirurgia, não é? sim. Se ele não tem resistência física nas pernas, Vai dizer, oh achas que ele Manel, vai passa fazer. aí a cadeira que eu tenho que me sentar. Exatamente, tipo, precisas de uma condição física para exercer a tua profissão. Claro, eu acho que nós todos devíamos ter assim um bocadinho de habilidade em tudo, nível físico, nível mental, tipo, E está mais que cientificamente comprovado que se tu estás bem fisicamente, estás bem mentalmente, certo? exactly. Ele também disse uma Trabalha coisa, corpo e diz, diz, mente. diz. Corpo e mente estão sempre em sintonia, não é? Claro. Ele disse uma coisa que eu gostei, já não me lembro em qual dos, tipo, os key factors que ele estava a mencionar e os capítulos, já não me lembro em qual é que foi, que ele tinha dito que tinham-lhe sugerido ele fazer meditação todos os dias e que Sim, ele até sim, chegou a sim, um sim. ponto que ele disse que se ele queria tornar-se bom nessa coisa, ele tinha que dedicar o tempo a isso como ele tinha, tipo, tinha que dedicar o mesmo tempo que ele dedicava às coisas que ele era bom e que ele fazia. Do tipo, imagina, tu gostas de ir ao ginásio, é uma prioridade. Dedicas sempre uma hora todos os dias ao ginásio e também queres fazer meditação, mas se calhar não dedicas esse tempo à meditação e não consegues tornar-te bom nisso porque se calhar só tiras 5 minutos do teu dia para isso. E se dedicasses o mesmo tempo como dedicas ao ginásio, por exemplo, se tu achas que são as duas coisas igualmente importantes para ti, isso é o passo a fazer. E eu gostei do que ele disse, tipo, tens que fazer isso a tua prioridade como fazes com as tuas prioridades de agora. E eu fiquei tipo, yeah, Exatamente. Se queres aprender um novo skill, yeah, pá, tens que tornar isso a tua prioridade. As outras coisas que tu já fazes, já és bom nelas, não vais perder. Lá está. exatamente. E só te Vamos tornas voltar a melhor nelas se. esse exemplo que tu disseste. Ok, tu já és boa a ir ao ginásio. Estás bem Sim, fisicamente. Não é por tu só, em vez de ires uma hora, ires meia hora durante 2 ou 3 meses que te vai fazer a grande diferença. Se calhar vais exato. perder um bocadinho de músculo, mas Sim, é mas só isso três também meses. depende de É como é que tu usas o teu temporário. tempo. Porque há pessoas que Exatamente. estão lá uma hora and they don't train hard enough e se tu estás 30 minutos e estás tipo working hard, compensa. Sim, tudo depende da tua organização e do que tu fazes com o teu Exactly. tempo, não é? A última que ele tem é integração é melhor que isolamento. Lá está. Essa eu ainda não ouvi. A cena que ele disse que tipo, ok, és boa a escrever, és boa a fazer conteúdo de vídeos Sim, e és boa no ginásio como tu. sim, Ok. Integra essas três coisas e o que é que dá resultado? Dá resultado nos teus vídeos. Fazes um guião para os teus vídeos, és boa a fazer as filmagens e that's és boa no smart. ginásio. No That's so ginásio, certo? smart. É melhor do que só É seres tipo, boa no ginásio. use all your skills to your advantage. Há uma palavra em japonês, que eu não sei se vou dizer bem, atenção, perdoai, chama-se Ikigai, Ok, que é a razão de ser. Eles dizem que é a razão de ser, ok. que é faz o que tu gostas, descobre o que é que tu gostas, o que é que tu és bom a, o que é que o mundo precisa
E o que é que tu podes ser pago por fazeres isso? Tudo isso, imagina os círculos, a interseção de todos os círculos É alguma coisa é em é comum. a tua razão de ser. Certo? É Uau! tal, That's amazing! é tal e qual como a cena de tu, ok, tens um guião para os teus vídeos, não é? Olha, vou fazer um conteúdo de. Vou falar sobre o que faço para almoçar, vou fazer um set no ginásio e vou Sim, fazer. Não, whatever. És boa a fazer os vídeos, certo? sim, E és boa no ginásio. Que junta-se essas três coisas, a interseção vai dar o vídeo, certo? sim. É O tipo que the é que o final vídeo result. proporciona? O vídeo proporciona, se calhar, informação Sim, sobre nutrição, que sim, exercícios fazer no ginásio, isso vai ajudar alguém. Podes ser paga exactly. por isso, opá, estás a trabalhar para isso, se calhar ainda não tens as visualizações que precisas, mas Sim, podes vir a ter, certo? exactly. Yeah, you're So, 100% right. é melhor do que só, ok, olha, vou só para o ginásio. Olha, vou Sim. só escrever aqui uma história. Uma história. Não Yeah, é? Olha, vou fazer aqui uma refeição fantástica só para mim. yeah. Assim não, estás a juntar tudo, estás a integrar tudo e a Estás fazer a uma usar o coisa que tu já útil. tens para fazer uma coisa nova. E uma cena que é útil e que tu podes usar para um bem That's so maior, smart. certo? Yeah, É tal e qual como negócios. Se tens a habilidade de saber falar com as pessoas, tens a habilidade de saber vender, tens a sim, habilidade de seres boa com as tuas finanças sim. e tens conhecimento daquilo que tu, Que tu estás a vamos vender dizer, exatamente. do produto. Juntas isso tudo, E dá um negócio. dá um negócio, a cena é que podes fazer disso, ok, olha, vou fazer um curso de como vender isto ou como ser vendedor, E se calhar, podes, se ainda fores bom a mexer em computadores, podes fazer um curso online. ou um podcast, não é? Yeah, that's so nice. Nunca tinha Não é? pensado nisso dessa forma. Se és boa a falar, se és boa a escrever e se tens se tens conhecimento geral sobre bué de cenas, Sim, porque não fazeres, por exemplo, um podcast, neste caso, vamos dar esse o exemplo, não quer dizer que seja isso, não sim. é? Posso fazer um podcast informativo. O Joe Rogan, que tu conheces, Pelo nome, não. ou já ouviste falar, ele é um podcaster bué conhecido. Deixa eu ver. Joe Ele é, Rogan? sim, ele não é especialista em grande coisa, mas tem conhecimento geral, sabe falar com as pessoas, criou um podcast. Acho que Amazing. não conheço, mas eu acho que nunca ouvi o podcast dele. Pin. Pin. Bina! Posso te chamar de ignorante. Ok, ok. I Tchau. take that. I accept it. Não é? Ele, Sim. tem, ele juntou aquilo que ele é bom e criou uma grande cena para ele. E ele é pago por isso. Não são as E pessoas que lhe pagam, que mas coisa é outras melhor do que para entidades. ser pago para fazer alguma coisa que tu gostas? Exatamente. Lá, o princípio japonês, certo? Yeah, Tu, tu, meu não, Deus. tu se calhar gostavas de fazer a tua vida, ok, vou fazer vídeos de fitness ou de nutrição ou o que seja Oh yeah. e ganhar dinheiro com isso. Não Bye era bye, restaurante. Bye bye. certo? Yeah. É como a pessoa que escreveu, o senhor que escreveu o livro, não é? Ele sabe de fitness, é podcaster, é guitarrista, sabe de filosofia, sabe de economia, sabe de taekwondo. Yeah. O E que ele é que até ele pode deu. fazer com todos esses skills? Pá, criou um livro, tem um podcast, partilha informação Ele e faz deu dinheiro com isso. E as aquele pessoas. exemplo de quando ele, antes de entrar para o ginásio, fez exercício físico, que ele era gordinho e que as pessoas gozavam com ele, e quando ele começou ninguém acreditava nele. E ele diz que agora, como ele já está em shape, que as pessoas agora ficam a pedir-lhe tipo conselhos e tudo. Exatamente. Porque ele Ou seja, ele agora está a tem o providenciar knowledge. um serviço a outras pessoas. Quando tu tens o conhecimento e as habilidades, tu consegues providenciar um serviço às outras pessoas. Quando tu Exatamente. providencias um serviço às outras pessoas e vês o feedback que elas têm e que Uhum. tu realmente, ok, olha, pá, estou a ajudar esta pessoa, não te sentes melhor? Muito melhor. Se tu ajudares alguém, não te sentes tipo nice? Olha, estou a Yeah, fazer algo útil. exactly. Se tu não Tipo, sou tens tão útil. se tu não tens os skills para ajudar ninguém, pá, és fútil. É porque se calhar nem a ti próprio te ajudas. Exatamente, não é? Yeah. E é um bocado sobre isso que o livro fala, não é? Apenas fazer.
termos uma diversidade de habilidades diferentes que realmente nos possam tornar Beneficiar. melhores. E a cena é que tu podes usar o que tu aprendeste, por exemplo, ok, olha, aprendi um movimento no taekwondo que posso usar no fitness, Sim, certo? Como os jogadores, tens o. Lembrei-me agora deste exemplo, Ibrahimovic, o jogador de futebol. sim. Ele é especialista em artes marciais. E se tu fores ver a jogar futebol, ele tem vários movimentos que são das artes marciais. Juntou os dois. Opá, That's amazing. smart, sim. Ele se Amazing. calhar até leu o livro. Não sei se o livro saiu quando ele jogava futebol. Mas Atenção. that's smart. Não, mas se tu ouvires jogar, muitos dos movimentos dele Por são acaso eu baseados nunca notei. um bocado baseados nas artes marciais. O que é que ele fez? Juntou duas habilidades diferentes para se tornar uma grande habilidade, que é jogar That's futebol so realmente. nice. Não That's é? amazing. A habilidade de dominar a bola com as artes marciais é incrível, não é? E quem diria? E se tu vis ele é um grande jogador, ele para mim é um grande jogador, sim senhora, Yeah. não é? Não, mas eu acho que sim. E quanto mais skills tens, mais portas se abrem para ti, não é? Yeah. E mais tens a oferecer e a ajudar para os outros, porque tens muito mais conhecimento e sabes um bocadinho de tudo. É sempre bom saber um bocadinho de tudo. És uma pessoa culta. És uma pessoa versátil e és uma pessoa versátil, Exatamente, versátil. não é? Porque tipo, ok, é só especializada, vamos dizer, vamos falar um bocado de padaria, ok, é só especializada em tirar os cafés. Sim. Pá, só serves para tirar Falar em tirar cafés. cafés, Se, estou a fazer um novo desenho em meias de leite. Tenho se, que mostrar. se for preciso que tu tomes conta, que estejamos numa situação de stress ou o que seja, tu não vais fazer mais nada, vais ficar na mão, tipo, vais deixar de Yeah, levar do na mão. Olha, tipo, preciso alguém de uma pede-te uma Sandes. sandes. Olha, não sei fazer uma Sandes. Yeah, exatamente. E tu, ai senhora, tenho que esperar um bocadinho porque eu só sei fazer um cappuccino, está bem? Olha, Agora, se vais fazer um bocadinho de tudo, se calhar não fazes o melhor cappuccino da cidade, mas fazes um cappuccino muito bom, não é? Tipo, exatamente. 80% bom. E a tua Santos, se calhar, não é 100% boa, mas é até, realmente até é boa. Não é má, é boa. Pronto. There you go. Juntas o útil e o agradável. É só o suficiente. Yeah, E isso exactly. tira-te mais tempo para aprenderes outras coisas, que realmente se calhar tens mais interesse em. E se Não calhar é? fora desse trabalho de barista e de sandwich maker, tu queres fazer outra coisa qualquer. E se calhar seres 100% bom em café ou 100% bom em sanduíche não te interessa para nada. Mas se calhar a organização que tu aprendeste para fazer essas sandes num dia que está extremamente movimentado, a Bite. organização que tu tens, ok, se tu és organizada nesse dia, vais ser organizada no resto das outras coisas que tu fazes diariamente. Exatamente, essa habilidade que tu desenvolveste a fazer cenas rápido e multitasking vai ser útil para ti no futuro para outras coisas que vais ter que fazer multitasking também. Exatamente. Não Yeah. quer dizer que o teu multitasking no futuro seja fazer sandes ou seja fazer o que quer que seja, Não, imagina, pode ser mas tu, aceitar muitas chamadas ao mesmo tempo, tipo, estás a ver aqueles 911 receiver, caller receivers? sim, Tipo, sim, se sim, calhar sim, podes sim. fazer isso e estás habituado a lidar com isso, estás habituado a lidar under pressure, é tudo bom. Não, tu para aprenderes a fazer sandes, imagina o resto das habilidades que tu não aprendeste em volta disso, que realmente é o que te vai ser útil Yeah. E que se calhar nem te para apercebeste. posteriormente outras E se coisas, calhar nem não te é? apercebeste que estavas a aprender essa habilidade. Para ti estavas Exatamente, apenas a fazer uma Sands. exato, exato, That's exato. crazy. Yeah. Mas é Wow. verdade, não é? Yeah. Se tu fores, ok, se tu fores bastante organizada, se tu aprendes a tua organização, vamos por estas palavras, se tu aprendes a tua organização, por exemplo, como nós a trabalhar na padaria na altura, Yeah. tu vais ser organizada no matter what. Yes. Porque é uma cena que fica vincada em ti, certo? Yeah. Já faz parte de ti. E é um skill que tu aprendeste. Yeah. E vai-te E ser lá útil para está, o é um skill que futuro. tu aprendeste e que mantiveste. E agora sempre tipo, vais sempre ter esse skill, mesmo que não exercites o skill sempre, tipo, não estejas sempre num ambiente que se esteja busy e estejas que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Quando for preciso, o teu skill está lá. Porque tu, quando tu perdes, quando algo de mal, vamos falar assim, não é ser pessimista, mas imagina que acontece algo mal na tua vida, pá, e tu tens que começar do zero ou algo assim parecido, não é? A Sim. única coisa que tu vais ter é os teus skills. Exactly. Se não tens skills,
o que é que tu vais fazer? Nada. Yeah. Certo? That's Vamos, literally all you have. Your skills and your knowledge. eu vou Well, falar por mim, technically, your ok, knowledge is kind of your skills too. eu quero ser trader, ok. A partir do momento que eu tiver o skill de ser trader, daqui a 2 ou 3 anos eu posso perder o meu dinheiro todo. Sim. Mas eu tenho a habilidade de fazer dinheiro. Exatamente. E se tiveres que começar outra coisa, Essa, tu sabes como começar. essa habilidade nunca vai desaparecer de mim. Ou seja, posso ficar sem nada. A única coisa que eu tenho como certa é a habilidade de saber fazê-lo. Posso fazê-lo Yes, outra vez. exactly. Certo? Well, this is very inspiring. Não é? Não, mas é a realidade, não é? Tu quando Claro. perdes tudo, acontece algo de mal na tua vida. Deus queira que não é? Estamos a só falar hipoteticamente. Imagina, trabalhavas num café com os melhores cafés da cidade e fazias cafés bué bem, bué bem, bué bem. Perdes o trabalho. Podes ter outras oportunidades. Até podes abrir o teu próprio coffee shop com os teus cafés porque tu tens o skill. Sabes como o fazer. Exactly. Tens o skill. Tu podes perder tudo. No final do dia, as únicas coisas que te restam é as tuas habilidades. Se não tens habilidades, é quase como ir para uma ilha de sobreviventes. Se não tens qualquer habilidade em sobreviver, Não sobrevives. és a primeira a cair. Exatamente. É tipo aquela coisa. Eu gosto sempre de pensar. Se houvesse um ataque de zombies, eu sobreviveria. That would be so funny. Eu adoro filmes de zombies. É sempre aquela cena de. Estás a ver, às vezes tem aquele instinto. Não sei se também acontece convosco. É tipo. Imagina, ou ouço um barulho na casa, ou estou tipo. Se entrasse aqui alguém, o que é que eu fazia? Em que é que eu pegava? Não sei se também és assim. Pá, às vezes. Yeah. Imagina, tipo. Tens uma Não vou lâmpada ao dizer pé que de ti. não. Estás tipo, ok. E se entrasse agora de repente alguém em casa, eu tivesse que me defender? Em que é que eu ia pegar primeiro? Estás a ver? Eu não sei. É instinto. É o skill de Sim, instinto, sobrevivência. instinto. E eu acho que as pessoas deviam seguir, nós devíamos seguir mais o nosso instinto. Yeah. Não é? Porque muitas vezes já vou para a direita ou para a esquerda, o que é que ouve o teu instinto, o que é que o meu instinto diz, não é? Yes. Porque opá, posso te arrepender de não ter seguido, estás a entender? Yeah, e pelo menos seguires, ficas tipo, ok, era o meu instinto, foi o que eu achei que na altura era melhor fazer. That's it. Exatamente, e não tens aquele tipo, como é que eu ia dizer, arrependimento Yeah. de não teres feito. Yes. Só porque, olha, se calhar porque aquela pessoa disse e não fazer. Ou Não, o que é que a pessoa vai pensar? não, não, Também não. é um skill, não ligar ao que as outras pessoas pensam. É um skill que é muito difícil de trabalhar, mas quando tu consegues, opá, ficas noutro nível. That's Sem it. dúvida. I agree. Ainda não estou lá, mas acredito que sim. Não é? É como eu. Mas we're getting there. Exatamente. E basicamente é isso. Pronto, O livro pessoal. O fala um próximo bocado sobre isto. episódio vai ser the best. Vocês têm que estar atentos aí, tá bem, pessoal? Se a nossa câmara, se a minha câmara funcionar no próximo, Vai vamos fazer reconhecer. um bocado. Eu acho que as pessoas sentem um bocado falta é de se rir nestes momentos, assim, anda toda a gente muito Vocês até vão séria, perder fingir tanto rir. é só stress. Vamos fazer um bocadinho um episódio de comédia. Vamos That's it. tentar fazer. Mais outro ambiente. Sim, 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 uma cena diferente. Yeah. Eu acho que é bom. E já E, agora, no dia 26, não é? De e abril, oh, fizemos um ano do nosso podcast, pessoal. amazing, amazing. E foi sem querer que a gente gravou este episódio neste dia, atenção. Exactly. Não foi propositadamente. Exactly. Exactly. Mas é nice. É um projeto nice, a gente faz isto só mesmo por É mais desporto. uma etapa, mais um what's it called? Porque é difícil, como é que eu ia dizer? Não é difícil. Mas às vezes nós não tiramos tempo para falar destas coisas e estamos. O nosso dia a dia é bué atribulado e a gente não para pensar noutras perspectivas e Sim. ponderar a gente não para ponderar um bocadinho em coisas diferentes, não é? Yes. E o que nós fazemos aqui é basicamente só isso. Tiramos uma hora Para durante refletir. uma semana e falamos de cenas diferentes sem ser o dia a dia do mortal comum, não é? Andamos a aprender coisas diferentes. Olha, vamos discutir aqui um bocadinho ideias. Vai ser Exactly. diferente um bocadinho, não é? É para aumentar também os nossos skills, o nosso conhecimento, a nossa perspectiva em tudo, vários assuntos, não é? Sim, 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 sem That's good. dúvida. That's amazing. It is. We are amazing. You guys are amazing too. That's Yeah. like four of you, but that's okay.
Olha, o que interessa é qualidade sempre. Poucos, mas Qualidade. bons. That's it. Qualidade. Não é? Qualidade. Qualidade. Perfect. Qualidade acima de tudo. That's Sempre. it. Pronto, pessoal, então. Espero que tenham gostado do episódio e até ao próximo episódio. Não percam. Vemo-nos para a semana.